Saudações, hoje é o dia 21 de setembro de 2022 e ao colocar globalismo versus imperialismo, na verdade isso é uma provocação, né? Porque eu estou tentando antagonizar as visões de pessoas que se propõem a combater o imperialismo e as pessoas que se propõem a combater o globalismo, que frequentemente estão em lados opostos do espectro ideológico. Uma vez que nós vemos o termo imperialismo surgir geralmente entre aqueles associados à esquerda, embora também entre alguns nacionalistas, e nós vemos surgir o termo globalismo entre aqueles mais associados à direita, embora também aos nacionalistas. E o que eu quero apontar é que, na verdade, globalismo e imperialismo são uma coisa só. Não é que eles são, os dois provêm de uma mesma coisa. Não, os dois são a mesma coisa, apenas com uma face diferenciada. São as duas faces de uma mesma moeda. E primeiro vamos definir devidamente, né? Quando a gente fala em império, império é basicamente um tipo de domínio, né, territorial, um país, um reino, que tem uma vasta extensão de controle muito além dos seus limites nacionais mais orgânicos. Ou seja, além de ter aquele reino local, ali, aquele país tal, que é uma liderança naquela região, ele exerce uma influência fortíssima, às vezes até mesmo dominância total sobre grande parte de áreas vizinhas ou países vizinhos, ou mesmo integra todos esses países de uma forma única, né? E então a gente tem uma série de exemplos de impérios ao longo da história. Um dos mais discutíveis até a ideia do Império Brasileiro, né, que é um pouco mais confuso aí, mas é mais associado à questão da extensão territorial. Mas o fato é que, se você pensa dessa forma e pensa em Estados Unidos como a maior potência econômica e militar do mundo e sua área de influência, então o conceito de império é perfeitamente compreensível, mesmo que por analogia. Mas eu acho que vai até além da analogia, porque apesar dele não ter uma autoridade formal, direta, sobre todos os demais países, o grau de influência que ele exerce é tal que os outros países não podem se atrever a contrariar seus interesses, sob pena de serem destruídos, de serem atacados mesmo. Então isso é imperialismo, isso não tem outro nome. Também entendendo que ele é o herdeiro orgânico do Império Britânico, um império inconteste, que controlava várias rotas, várias regiões do planeta inteiro, e invadiu e atacou vários países ao redor de todo mundo, e Estados Unidos hoje é a mesma coisa. Então não há o que questionar, é imperialismo mesmo. Se você não gosta do nome, arranja o melhor, mas o conceito é basicamente esse. A diferença é que tanto o Império Britânico quanto o Império Norte-Americano foram os exemplos mais extremos de um império global. Enquanto os demais impérios todos da história ficaram mais restritos a algumas regiões mais bem definidas, os impérios provenientes da Europa, da Idade Moderna, eles se expandiram muito mais, até porque foram impérios marítimos, né? Ou impérios talassocráticos. Mas apesar da própria França ter ido muito longe, Portugal foi muito longe, até a Holanda, ninguém chegou tão perto, de tão longe quanto o Império Britânico e posteriormente o Império Norte-Americano. Então são os impérios de capacidade de alcance global inigualáveis na história, e de uma certa forma algumas pessoas vão dizer que na verdade nem tem diferença entre um e outro, que na verdade é o Império o Anglo-Império, né? Estados Unidos e Inglaterra. E eu pessoalmente estou cada vez mais convencido disso. Esses países têm se mantido aliados em toda e qualquer situação, em toda a história. Sendo assim, sim, são um império de global, se não totalmente, claro que não controlam o mundo inteiro, mas são os que têm uma maior amplitude e tem sim a evidente, a clara, declarada pretensão de dominar o mundo inteiro. Sim, isso é auto-evidente também, chega a ser até ofensivo eu ter que dizer, mas os Estados Unidos é jargão ele dizer que é líder do mundo, fala líder do mundo livre, né? Porque o resto do mundo tem que ser libertado pelas suas guerras imperialistas, né? Então o propósito é esse. E esses impérios não apenas têm essa projeção militar e essa influência política e econômica direta, mas sobretudo tem uma imensa projeção cultural e tem um projeto de dominância cultural. E aí é que está a grande sacada. Os antiglobalistas entendem como globalismo apenas a dimensão cultural do imperialismo, ao passo que a maioria dos que se colocam anti-imperialistas na esquerda aceitam a dimensão cultural desse mesmo imperialismo. E o que nós temos aqui então? É a
má e velha divisão que eu estou sempre denunciando aqui neste canal, em todo lugar que eu vou. A coisa mais importante que eu tenho para dizer: nós temos uma divisão farsesca entre uma esquerda e a direita, que ambas abraçaram um aspecto do liberalismo. A maior parte da direita abraçou o liberalismo econômico, a maior parte da esquerda abraçou o liberalismo cultural, e ambos são provenientes das mesmas forças liberais. Quando você vai observar todo esse imperialismo que impõe modelos econômicos, incluindo privatização, desregulação e todas as coisas que beneficiam Estados Unidos e Inglaterra, é o mesmíssimo, é o mesmo. Não estou dizendo que é parecido, que é aliado, é o mesmo autor das pautas de LGBT, pautas feministas, é o mesmo autor. Simplesmente não tem que questionar. Quando você vê alguém colocando a bandeira LGBT da OTAN, é apenas a admissão mais tácita e mais explícita disso, mas isso é auto-evidente. É questão de você ter o mínimo de senso. Quando um país é invadido, é atacado por Estados Unidos e arregaçado militarmente, vai ser imposto lá políticas liberais, tanto econômicas quanto culturais, na medida das possibilidades, né? Às vezes depende da resistência, às vezes até nem consegue, mas invariavelmente é isso que acontece. Todos os países subordinados aos Estados Unidos, esse domínio anglo-imperial, todos eles vão desenvolver as pautas privatistas econômicas, as pautas liberais econômicas e as pautas liberais culturais. Essas coisas são indissociáveis. Simplesmente não tem como desassociar. E a pessoa que acha que pode fazer um combate a um e não a outro, está tendo um pensamento simplesmente esquizofrênico. Então eu aplico a essa divisão farsesca entre antiglobalistas e anti-imperialistas a mesma dinâmica manipulatória entre a nossa fajuta esquerda e direita, entre um liberalismo cultural que finge que combate um liberalismo econômico, quanto ambos são reunidos na mesmíssima pretensão imperialista, globalista, econômica das megacorporações, que não sendo por outro motivo que as mesmíssimas megacorporações que apoiam todas essas pautas econômicas são as mesmíssimas que apoiam todas as pautas culturais. Não tem como ser mais claro e mais autoevidente do que isso. E eu acho que isso já está demonstrado para a maioria das pessoas que se propõem a pensar no assunto, mas desgraçadamente alguns preferem continuar imersos na farsa e fingir que é possível você, por exemplo, ser apoiador de aborto, de feminismo, de pauta LGBT e ao mesmo tempo achar que combate o imperialismo norte-americano e vice-versa. E não tem jeito, você tem que confrontar os dois lados ao mesmo tempo. Não tem outra forma de fazer esse desafio. É por isso que não há mais esperança de uma verdadeira confrontação contra o imperialismo dentro da nossa dicotomia esquerda e direita. É por isso que Bolsonaro é um absoluto farsante no momento em que se finge de antiglobalista, mas que apoia todas as pautas privatistas de Paulo Guedes, que estão aí para obedecer esse mesmo império anglo-americano. Ao mesmo tempo que Lula e o PT e toda a parte esquerdista vão oferecer talvez alguma resistência pontual à pauta econômica, se é que vão, mas ao mesmo tempo abraçando toda a pauta cultural. É sempre a velha questão do poder imperial globalista, andando com uma hora com o pé direito, outra hora com o pé esquerdo, totalmente apoiados pelas principais forças políticas que se colocaram em ação no Brasil, e que tem sido assim desde há muitas décadas nos Estados Unidos. Então essa aqui é a questão. Você tem sim um imperialismo norte-americano, um imperialismo anglo-americano, e esse imperialismo é necessariamente globalista, e toda a sua dimensão cultural, que chama-se de globalismo, essa ideia de você promover uma padronização cultural no planeta inteiro, é proveniente da mesmíssima força imperialista. Eles são indissociáveis, não dá para combater um ou outro, muito menos combater um enquanto apoia o outro lado. Você tem que combater os dois, não tem outro jeito. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 21 de setembro de 2022. Obrigado por sua atenção.